A verdade é uma palavra muito ambígua. É um conceito difícil de explicar. Todos têm convicções que juram ser verdadeiras. Mas entre inúmeras ideias diferentes, o que é realmente a verdade? A verdade é relativa e a verdade é absoluta. Ela passa por muitas evoluções nos estágios relativos antes de atingir o estágio absoluto. Por exemplo, duas pessoas estão discutindo um empreendimento comercial. Uma faz uma proposta que certamente trará sucesso e a outra pessoa faz uma contraproposta que atinge o mesmo objetivo, mas tem vantagens adicionais. Mas então, uma terceira pessoa aparece e tem uma ideia ainda melhor. Cada método era verdadeiro em seu próprio direito, mas em um sentido relativo. No sentido absoluto, qualquer coisa que contradiga a verdadeira felicidade é uma mentira. E aquilo que dá a felicidade permanente é a verdade. A felicidade permanente não se refere à emoção temporária que vem com o sucesso e o prazer materiais, mas à alegria encontrada na sintonia da alma com Deus. Por esse padrão, você pode julgar qualquer ação que realizar quanto ao resultado final projetado. Se essa ação promoverá ou não uma felicidade duradoura. A verdade suprema é Deus. E Deus é a verdade suprema. O universo é sustentado por esta verdade através da operação das leis cósmicas do Senhor. Essas leis são verdades básicas que são eternas e não estão sujeitas à manipulação do homem. Por exemplo, a verdade absoluta é que, uma vez que Deus é templo em cada criatura, é errado matar ou ferir alguém. No sentido relativo, no entanto, o menor de dois males pode ser usar a força para proteger os inocentes de uma pessoa má, ou matar uma forma de vida inferior para salvar uma forma de vida superior. Mas destruir qualquer coisa apenas por matar é errado. A lei universal é a unidade através do amor, necessitando da prática da tolerância e da amizade. Se você deseja encontrar a verdade, seus pensamentos e ações devem ser verdadeiros, física, moral e espiritualmente, de acordo com os princípios divinos eternos. A verdade é a substância última. Me deixe primeiramente explicar onde a presença dessa substância pode ser encontrada. Tudo está ligado à inteligência cósmica. A árvore, o céu, um pássaro, o homem. E esse elo é chamado substância, a natureza essencial de todos os fenômenos. É o elo de ligação que faz de todas as manifestações uma essência. Esta substância ou verdade está oculta. O que você vê são apenas aparências fenomenais que surgem da substância pelo poder da ilusão cósmica, ou Maya. Agora, existem três maneiras de chegar à verdade: através da percepção sensorial, através da inferência e através da intuição. Se sua percepção sensorial está errada, a sua inferência está errada. Olhando para o horizonte, você pode pensar que há um incêndio, porque você vê fumaça. Mas ao se aproximar do local, então você descobre que era apenas uma nuvem de poeira. Para aprender a verdade de qualquer coisa, você depende de visão, audição, olfato, paladar ou tato, além do poder da mente. Estes, no entanto, não poderiam ser a prova definitiva da verdade, porque se os sentidos mentem, a mente mente.
Sua mente tira suas conclusões de que os sentidos percebem, e os sentidos são extremamente limitados. Jesus, portanto, transmitiu a verdade às massas através de parábolas, porque os que veem não veem, e ouvindo não ouvem e nem entendem. Os ouvidos são sintonizados apenas para certas taxas de vibração. Os sons mais altos e mais baixos que seus ouvidos não conseguem captar. Se o poder de sua audição fosse suficientemente aumentado, você ouviria o som magnífico que o universo está fazendo enquanto se move através do espaço. Tudo está em movimento e esse movimento é acompanhado por som. Nada está em repouso, exceto naquela esfera transcendental do espírito onde não há vibração. Dentro do seu corpo você pode ouvir esses sons vibratórios da criação, manifestações do onipresente Aum ou Amém. Mas por terem uma taxa de vibração mais alta, esses sons mais sutis são audíveis apenas para o seu ouvido astral. O poder sutil que fornece o sentido grosseiro da audição para o seu corpo físico. Da mesma forma, se o poder de seus olhos aumentasse, você veria todos os tipos de luzes diferentes. Seus olhos físicos mostram apenas um escopo muito limitado de luz, mas o seu olho espiritual vê a verdadeira natureza de todas as coisas como imagens compostas da luz criativa de Deus. Todo o seu corpo, que você percebe como carne sólida, nada mais é do que ondas eletromagnéticas. O Dr. Crilley mostrou que o cérebro de um bezerro morto e também o de um ser humano morto emana uma grande quantidade de raios elétricos. Normalmente, quando você fecha os olhos, vê apenas a escuridão. Mas com o desenvolvimento espiritual, você verá luzes maravilhosas. A Bíblia diz: a luz brilha nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Essas são verdades fundamentais que você não percebe porque todos os seus sentidos estão sintonizados apenas com uma gama limitada de certas vibrações grosseiras. Então, como você vai encontrar a verdade? A realidade que está por trás do que os sentidos percebem? Você não pode fazer isso por sua mente racionalizadora, porque a sua mente é vítima dos sentidos. Apenas infere sobre o que os sentidos lhe dizem. A mente, portanto, não compreende as forças infinitas que estão dançando ao seu redor. Somente pelo desenvolvimento da intuição você pode saber o que é a verdade. A intuição é a percepção direta, é a onisciente compreensão pura da alma. Você tem uma noção da natureza da intuição por meio desses sentimentos inexplicáveis chamados palpites. Um palpite é uma intuição subdesenvolvida, algo que você conhece sem o meio dos sentidos ou inferência. Alguma verdade que surge por si mesma. Você pode estar sentado, quieto, sem motivo, pensar em alguém que não vê ou que não tem contato há muito tempo, e então, de repente, ele chega, ou então você ouve falar dele. Agora, como você sabia disso? Foi através de um lampejo momentâneo de intuição. Esse tipo de intuição espontânea que todos vocês tiveram em algum momento. Erros de julgamento são resultado de não ter desenvolvido a intuição. A maioria de vocês já teve a sensação de que poderia ser grande e fazer grandes coisas. Mas porque lhe faltou poder intuitivo,
esse potencial, na maior parte, permaneceu adormecido. Para progredir e evitar a miséria dos erros, é preciso encontrar a verdade em tudo. E isso só é possível se você desenvolver a sua intuição. Essa é a verdade prática da questão. É por isso que estou pedindo que você cultive e use o poder intuitivo em tudo. Em seus relacionamentos com outras pessoas, em seus negócios, em sua vida conjugal. Em todas as áreas da sua vida, a intuição é essencial. Ao não desenvolver a faculdade da intuição, você toma decisões erradas, contrata os parceiros de negócios errados e se envolve em relacionamentos pessoais errados. Uma vez que o julgamento de sua mente é condicionado pela informação que lhe é fornecida pelos seus sentidos, se seus sentidos ficarem iludidos, você pode pensar que uma pessoa é maravilhosa sem saber o que ela realmente é por dentro. Você pode pensar que encontrou a sua alma gêmea, então você se casa, e então acabar no tribunal de divórcio. Mas a intuição nunca cometerá tal erro. Não olhará para o poder magnético dos olhos, ou para o rosto atraente, ou para a personalidade de uma pessoa. Mas sentirá e perceberá com precisão no coração como essa pessoa realmente é. Pelo poder da intuição, que aprendi a desenvolver com meu guru, Shri Yukteswar, nunca cometi um erro sobre a natureza humana. A intuição tem sido muito útil para mim nesse sentido. Mas não tento ver o lado errado das pessoas. Para ajudar os outros, eu lhes dou amor incondicional, mesmo quando sei que podem abusar da minha confiança. Muitas pessoas sem intuição colocam muito dinheiro em perspectivas financeiras que não rendem nada e, consequentemente, perdem tudo. Tive sucesso em todas as decisões que tomei por meio do poder intuitivo. Ela nunca falha. À medida que você se desenvolve, a intuição vem como um certo sentimento ou uma voz calma. Como as mulheres são mais receptivas aos sentimentos do que os homens, elas geralmente têm mais intuição, exceto quando se tornam emocionais. Os homens são geralmente governados mais pela razão do que pelo sentimento. Mas se eles têm uma inteligência refinada, equilibrada com o sentimento, isso leva à intuição. Julgamos a nossa condição como desejável ou indesejável pelo grau de felicidade nela ou pela falta dela. Assim, existem 5 estados mentais: felicidade, tristeza, indiferença, paz e verdadeira alegria. As ondas levantadas no meio do oceano por uma tempestade sobem alto, recuam para uma depressão e depois sobem novamente, uma após a outra, até que a tempestade cesse e as ondas se dissolvam no mar. Da mesma forma é com a mente. Os picos mentais são as alegrias e tristezas alternadas da vida. Os vazios intermediários são a indiferença ou o tédio. E estes são os 3 primeiros estados mentais. Geralmente você pode reconhecer o estado mental de uma pessoa pelo seu rosto. Se você perguntar a uma pessoa cujo rosto registra felicidade, o que a deixou feliz, descobrirá que algum desejo foi satisfeito. Ela recebeu um aumento, realizou algo que queria fazer, ou foi satisfeita de alguma outra forma.
Um desejo realizado dá alegria. Quando você vê uma pessoa com um rosto taciturno ou azedo, sua expressão lhe diz que ela se deparou com algum desapontamento. Um desejo contrariado produz infelicidade. O desejo de saúde é contrariado pela dor. O desejo de dinheiro é contrariado pela pobreza. E assim por diante. Depois há as pessoas no meio. Pergunte a eles: ei, você está feliz? Não. Você está triste então? Não, também não. Eles estão no meio, nem na crista da onda de felicidade, nem na onda de choque da tristeza. Eles estão na cavidade intermediária. Esse é o estado neutro de indiferença. Não se pode permanecer indefinidamente nas cristas da felicidade flutuante ou da tristeza turbulenta, ou nos lixões do tédio. Nesse mundo de dualidades concorrentes, o ser comum é jogado para cima e para baixo, subindo em uma onda de alegria e afundando no vale da indiferença. E então, caindo em uma onda de tristeza. Eles pouco sabem nada além desses estados de consciência. Ser assim empurrado é entregar o livre-arbítrio a um destino aparentemente caprichoso. A necessidade para viver uma vida bem-sucedida e satisfatória é serenidade mental. E isso só pode ser alcançado pela concentração, pelo domínio das faculdades mentais. Até a tristeza mais terrível é curada pelo tempo. Nada se ganha revivendo todos os dias. Lamentar por alguém que se foi não ajuda a ele ou a si mesmo, nem muda esse triste fato. Tornar-se miserável, alimentando um complexo de inferioridade, ou punindo-se por erros ou fracassos do passado, não o levará a lugar nenhum. Paralisa suas faculdades mentais na realidade. Nunca se permita entrar em rotinas mentais negativas. E também não fique entediado com a vida. Esse é um estado muito desconfortável. Lentamente, não cozinhe você e suas potencialidades no forno da indiferença. Além das 3 primeiras condições da mente, felicidade, tristeza e indiferença, está o estado de paz. Muito poucas pessoas chegam a esse plano. Aqueles que têm dinheiro, saúde e relacionamentos satisfatórios, tudo o que realmente precisam ou desejam, podem dizer: ah, eu não sou feliz nem infeliz, e muito menos indiferente. Eu estou contente, estou em paz. Após um período de turbulência, tal condição é bem-vinda. Mas se por muito tempo alguém tem paz, que é meramente a ausência de alegria e tristeza, ele dirá: por favor, bata na minha cabeça para que eu possa sentir se ainda estou vivo. Essa paz, sendo um estado negativo, no qual a excitação foi neutralizada, não é duradouramente satisfatória. Então agora vem o aspecto positivo, o último ou o 5º estado de consciência. A obtenção de uma alegria sempre nova. Esse estado é encontrado apenas entrando em contato com Deus em meditação profunda, através da prática de técnicas como a dadas pelos mestres da Índia. Essa alegria que tudo preenche nunca envelhecerá. E como podemos descrevê-lo? Se por 10 dias você não tivesse permissão para dormir, mas fosse forçado a ficar acordado e depois adormecesse, a alegria que você sente naquele momento, multiplicada por 1 milhão de vezes, não começaria a expressar a alegria de que estou falando. Sobre
Jesus e outros divinos que falaram dessa alegria. São Francisco e Shri Chaitanya conheciam essa alegria. Por que outro motivo os santos se privariam do ganho material, exceto para encontrar algo maior? Esse caminho de autorrealização não lhe diz para deixar de lado tudo deste mundo, mas o incita a abrir mão das coisas menores, obstruindo as coisas superiores e cumprindo de forma duradoura a verdadeira alegria da vida. Chegou a hora de você conhecer e entender o propósito da religião. Como entrar em contato com aquela alegria celestial que é Deus, o grande e eterno Consolador. Se você puder encontrar essa alegria e se puder reter essa alegria o tempo todo, não importa o que aconteça em sua vida, você permanecerá inabalável em meio à colisão de mundos que se desfazem. Portanto, essa é a primeira lei para manter a juventude. Você deve ter um estado de espírito feliz, um estado intocado pelos eventos da vida. E nessa alegria, nem mesmo a morte pode te abalar. Como Jesus pôde dizer diante de sua crucificação: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. A menos que ele tivesse aquela alegria interior que nem mesmo as torturas da carne poderiam tirar dele. Nesse firme fundamento mental, ele pôde, com o seu último suspiro, expressar amor por aqueles que foram os instrumentos da morte do seu corpo. Esse é o estado invulnerável que você deve se esforçar para cultivar. A maior vitória que eu tive foi em Fênix. Se todos pudessem sentir a graça de Deus como eu senti, eles saberiam, como eu, que nele eles já têm tudo. Eu estava orando e meditando profundamente porque tinha que atender a uma grande necessidade pela manhã e alguém havia falhado comigo. Minha oração não era por dinheiro, mas por liberdade. E eu disse à Mãe Divina: por que estou com tantos problemas? Por que tenho que enfrentar essa crise? E eu não parei por aí. Continuei meditando. Então rezei à Mãe: fala comigo. Se você me disser para fazer isso, eu vou deixar tudo para trás, vou sair da organização cantando o seu nome. Eu não preciso de nada além de você. Eu não peço nada por mim. Me teste. Se você quiser, nesse momento, eu deixo tudo em tua luz e vou embora. Quando a Mãe Divina viu o que eu quis dizer, eis o que ela respondeu: eu te libertei há muito tempo, mas porque pensa que não é livre, é por isso que não é livre. A dança da vida ou a dança da morte, saiba que vem de mim e, como tal, regozijem-se. O que mais você quer além de ter a mim? A partir desse dia eu encontrei a liberdade. Se você tem em sua consciência o desejo de agradar a Deus acima de tudo, Ele cuidará de você. O que mais você quer do que você ter a mim? Você vai se lembrar disso? Cada um de vocês. Não é muito para se lembrar,
Se você meditar e orar sinceramente a Deus, você o encontrará. E Ele trará a você toda a prosperidade que você precisa. Use a lei da meditação. É a lei de todas as leis, pois ela traz a resposta do poder por trás de todo o poder. Eu sabia, quando a Mãe Divina falou essas palavras para mim, que tudo ficaria bem. A necessidade foi atendida e eu fui salvo de uma catástrofe. Esse poder funcionará para você como sempre funcionou para mim. Eu falo essas coisas, essas verdades de minhas próprias experiências. Não seria possível para mim falar sobre essas coisas se não tivesse demonstrado em minha própria vida. Eu vivo pela fé em Deus. Meu poder é Deus. Eu não acredito em nenhum outro poder. Conforme me concentro nesse poder, ele funciona através de mim. Eu tenho sido referido como um dos palestrantes de maior sucesso nesse país. Milhares foram ensinados por mim. Não que eu esteja orgulhoso de mim mesmo por causa disso. O meu sucesso é apenas porque eu acreditei unicamente no poder de Deus. Por fim, eu desisti de todo o trabalho de palestras públicas. Estou desistindo de tudo agora por Deus. Eu acho que cumpri essa parte do propósito da minha vida. E esse propósito é escolher almas da multidão e ajudá-las a conhecer a Deus. Eu encontrei essas almas por todo o país e eu os tenho treinado. Eu me movo pelo Espírito. Eu não penso em dinheiro, mas eu penso em servir a humanidade. E por causa disso, o Senhor abriu todos os canais para apoiar a minha existência e a existência desse trabalho. Eu desejo servi-lo. Isso é tudo. É por isso que estou aqui. No minuto em que preciso de ajuda, Ele está lá, do divino. Algum dinheiro era necessário para o Natal e então o que acontece? Um aluno esses dias escreveu e disse: você tem um saldo de caixa no banco de Detroit, o que você vai querer fazer com isso? E eu disse: envie imediatamente. A minha necessidade foi atendida na hora certa. Esse poder de Deus está trabalhando com você também. Você verá que é assim. Se você tiver fé e souber que a prosperidade não vem de fontes materiais, mas vem de Deus. O Senhor não diz que você não precisa pensar por si mesmo, nem que não precisa tomar iniciativa. Você tem que fazer a sua parte. A questão é que se você se desligar da fonte por ações e desejos errados e por falta de fé e comunhão divina, você não vai poder receber a sua ajuda toda poderosa. Mas se você for guiado pela sintonia com Deus, Ele o ajudará a fazer a coisa certa e a evitar erros. A maneira de começar é pela meditação matinal e noturna, profunda e regular. Quanto mais você meditar, mais perceberá que existe algo por trás do reino da consciência comum, onde reina uma grande paz e felicidade. Pratique a presença dessa paz e felicidade, pois esta é a primeira prova do contato com Deus. É a realização consciente da verdade dentro de você. Isso é o que você precisa. É assim que se adora de verdade, pois podemos adorar apenas o que conhecemos. A maioria das pessoas adora a Deus como algo intangível. Mas quando você começar a adorá-lo como algo real, por meio da sua própria percepção interior, você vai sentir cada vez mais a sua presença, a presença do seu poder em toda a sua vida.
importa o que mais você possa fazer, nada produzirá aquele contato com Deus que vem da meditação profunda. O esforço fervoroso para aumentar a paz interior e a felicidade nascidas da meditação é a única maneira de realizar a Deus. A hora de orar a Deus pedindo orientação é depois de você ter meditado e sentido aquela paz interior e alegria. É quando você faz o contato divino. Se você acha que tem uma necessidade, você pode colocá-la diante de Deus e perguntar se é uma oração legítima. Se você sente interiormente que sua necessidade é justa, então ore. Senhor, Tu sabe que esta é a minha necessidade. Vou raciocinar, vou ser criativo, eu vou fazer o que for necessário. Tudo o que peço é que você guie a minha vontade e habilidade criativa para a coisa certa que devo fazer. Seja justo com Deus. Talvez Ele tenha algo melhor para você do que aquilo pelo que você está orando. É fato que às vezes as suas orações e desejos mais fervorosos são os seus maiores inimigos. Converse sincera e justamente com Deus e deixe que Ele decida o que é certo para você. Se você for receptivo, Ele o conduzirá. Ele trabalhará com você. Mesmo que cometa erros, não tenha medo, tenha fé. Saiba que Deus está com você. Seja guiado em tudo por esse poder. Ele é infalível. Essa verdade é aplicável a qualquer um de nós. Pela prática da meditação cada vez mais profunda, você pode finalmente entrar no estado superconsciente de realização interior e permanecer nele enquanto realiza no plano consciente todas as suas atividades cotidianas. Quando você aprender a trabalhar a partir do estado de superconsciência e a trabalhar com a divina felicidade interior, não importa o que você esteja fazendo, sentirá sempre com você a presença e o poder de Deus.